aula de hoje é sobre maldição hereditária. Existe maldição que passa de uma geração para outra? E se existe, maldição pode acontecer para crentes? É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas é óbvio que existem questões que são hereditárias. Às vezes você vê famílias inteiras morrendo da mesma enfermidade. Aí alguém vai dizer, não, mas isso é uma tara genética, né? Um traço, um defeito do código genético. Mas existem famílias inteiras que são assoladas por exemplo, divórcios, abortos, outros problemas, ou famílias que vivem envolvidas em brigas, separação. A gente percebe que existem famílias que esboçam, né, que apresentam algumas dificuldades comuns de geração em geração, e quando a gente estuda isso à luz da Bíblia, a gente percebe que isso realmente pode ser maldição hereditária. Então a minha aula hoje é sobre maldição hereditária e eu vou fazer de uma maneira bem didática, levantando questionamentos e trazendo verdades para que você, ao final dela, possa fazer uma avaliação sobre a sua vida e tomar posse daquilo que Jesus fez. Amém? Quero começar falando qual é a origem da maldição. Diferentemente do que muita gente pensa, a origem veio de Deus. Quando o homem pecou, Deus proferiu sobre a humanidade a primeira maldição. A primeira coisa que ele disse é: maldita é a terra. Gênesis 3:17 diz: e a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Antes, Adão plantava e colhia. De repente começou a nascer espinho, abrolhos, começou a dar trabalho, né? Ele tirar da terra o seu sustento, porque Deus amaldiçoou. Na palavra de Deus também nós vemos, no capítulo 28 de Deuteronômio, um capítulo inteiro falando de bênçãos e de maldições. Se vocês obedecerem a minha palavra, assim, 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 estas bênçãos te seguirão. Porém, se não deres ouvido à voz do Senhor, estas maldições virão. Importante vocês entenderem que a maldição tem origem no decreto de Deus, mas simplesmente porque o homem quebrou a ordem de Deus e não obedeceu a sua palavra. Então, saiba que a lei de Deus, a vontade de Deus ainda impera. E toda vez que alguém quebra a palavra, pode estar abrindo brecha para maldições e para consequências ruins. Então, Deuteronômio 28:15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Quem está proferindo isso? Deus. Então, a origem da maldição no mundo é o próprio Deus. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a causa da maldição. Por que existe maldição no mundo? Por causa da desobediência à palavra de Deus. Foi assim no Éden, foi assim com a nação de Israel, e Deus deixou claro em Deuteronômio 28, avisando, olha, andou direito, bênçãos, quebrou a minha lei, maldição. E assim hoje também. Então, gente, mas e para os crentes? A gente não está debaixo da graça? Eu vou chegar lá, tá? Mas saiba você que quebrar a palavra de Deus tem consequências espirituais. Mas e uma pessoa que não conhece esse princípio, não conhece a vontade de Deus? Gente, nós estamos num mundo, e o mundo tem leis físicas, como gravidade, frio e calor, você tem uma série de leis físicas, mas você tem leis espirituais. Então, quando alguém não conhece o princípio, mas quebra o princípio, ele dá legalidade para os demônios executarem a maldição. Então, o universo, gente, é sustentado pela palavra de Deus. Quebrar a palavra de Deus é provocar desordem e atrair maldição. Hebreus 1:3 diz assim: ele, Jesus, né, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem governa o universo é Jesus, a sua lei, a sua vontade, a sua palavra. Quebrar a palavra é provocar desordem e dar espaço para os demônios. Então, saiba vocês que a causa de toda a maldição, desde a primeira e todas as que existem hoje, são princípios da palavra de Deus que são quebrados por alguém que conhece ou por que não conhece. Tanto faz. A terceira coisa que eu quero falar sobre o tema de maldição é quem são os agentes da maldição. O primeiro agente, portanto, é Deus. Lá em Êxodo 25 e 6, Deus está falando nos 10 mandamentos o seguinte: não as adorarás, né, as estátuas, as imagens, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês perceberam? O próprio Deus está dizendo, eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos, vou exercer juízo, está proferindo maldição. Então Deus é um agente de maldição, mas também de bênçãos, para aqueles, né, que amam e guardam os seus mandamentos. Tudo a ver com a palavra, obedeceu bênçãos, desobedeceu, abre brecha para as maldições. O segundo agente de toda maldição é a palavra, tá? A palavra e o proferir palavras, o falar, né, é um atributo de Deus que ele compartilhou com os homens. E Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, quando você fala bobagem, eu não faço nada direito, como eu sou um desgraçado, que fica falando, você está proferindo maldição sobre a sua vida. Aliás, a palavra maldição, o que é? Dizer mal, falar mal. Então tem poder de vida. Você que é filho de Deus, não declare nem sobre a sua vida, nem sobre os seus filhos, nem sobre ninguém. Profira as bênçãos, porque tem poder de morte e de vida na palavra. Então, cuidado. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Cuidado com gente fofoqueira, com gente que é maledicente. Vai afetar você. Evita isso. O terceiro agente de maldição são os homens de Deus. Atos capítulo 4, versículo 32 até Atos capítulo 5, versículo 11, nos conta a história de 2 crentes, Ananias e Safira, que morreram debaixo de uma declaração de Pedro, por mentir ao Espírito Santo. Ora, o que acontece? Naquele tempo, todos os crentes davam voluntariamente tudo que tinham. As pessoas vendiam terras e davam o dinheiro e colocavam nas mãos dos apóstolos. Ananias e Safira, eles venderam os terrenos que eles tinham, porque eles estavam naquela vibe, né? Só que eles acharam que era dar muito para Deus. Então, eles deram metade, ficaram com metade e disseram que tinham dado tudo. E aí o que aconteceu? Pedro falava, vocês mentiram para o Espírito Santo e morreram. Primeiro um, depois o outro. Então você vê claramente uma palavra de maldição decretada por um homem de Deus. Isso a gente vê na Bíblia. Eu não estou aqui dizendo para ninguém fazer isso, tá? Pedro estava cheio do Espírito Santo. A gente deve abençoar e não amaldiçoar. Mas se Deus quer executar o juízo através de alguém, ele pode fazer, tá? O próprio Paulo também, quando esteve diante de Elimas, não é? Que queria o poder que tinha, né? O Paulo, e que estava ali atrapalhando o Paulo na pregação do Evangelho, ele falou, você vai ficar cego. E ele ficou cego. Então, a maldição pode ser, né, falada e provocada por um homem de Deus, que é o terceiro agente. Deus, a palavra, homens de Deus, mas a maldição também pode ser provocada por homens malignos. Deuteronômio 18, de 9 a 12, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro,
Agoureiro é o cara que lança maldição. Nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, por todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, todas essas práticas aqui, malignas, atraem maldição. Então, seja um adivinhador, seja um prognosticador, seja um agoureiro. Agouro é realmente trazer, né, declarações ou de maldição ou de futuro, mas todas essas aqui fazem com que o indivíduo que se envolve com isso receba maldição através desse feiticeiro, desse adivinhador, desse necromante, quem consulta os mortos, né? E Deus está dizendo, isso é abominação para Deus. E aqueles que praticam isso, o Senhor lança fora de ti. Então tem muita gente recebendo maldição porque está procurando conhecer o futuro, ler a mão, consultando o médium. Isso não vem de Deus. Deus fala claramente para o povo de Israel, quando entrar lá, vocês não aprendam com essas práticas desse povo, porque isso é abominável para Deus. O quinto agente de maldição são os demônios. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27 diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Do mesmo jeito que o amor nos aproxima de Deus, aquele que alimenta a ira no seu coração, raiva, ressentimento, raiz de amargura, ele peca. E se esse pecado se prolonga, ou seja, se põe o sol sobre aquele pecado, sobre a ira, ele dá lugar ao diabo. A palavra lugar aqui é topos, de topografia, que é lugar físico. Então, literalmente, o indivíduo que odeia, que alimenta ódio, ele está atraindo demônios para a sua vida. E com os demônios vêm as maldições. Então, desse texto a gente percebe que os demônios recebem legalidade para assumir um lugar físico. E muitas vezes eles assumem um lugar no corpo da pessoa, ela fica doente, fica enferma, ou então passa a ter uma tentação muito grave numa determinada área, ou às vezes começa a ter pensamentos terríveis. Tudo isso é por brecha que foi aberta e os demônios entrando, eles começam a trazer as maldições que vêm juntamente com eles. Então, importante perceber que aqueles que assumem autoridade, os demônios só assumem porque alguma legalidade foi dada. Porque senão o mundo inteiro estava possesso por demônios. E não está. Quanto mais envolvimento que o indivíduo tem com demônios, com o ocultismo, quanto mais ele quebra os princípios da palavra, mais ele dá lugar físico para o diabo. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o ódio, a ira, que dá lugar físico. Mas tem muitas outras coisas que dão lugar físico. Ou seja, legalidade para os demônios. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo também profere uma maldição aqui, gente. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O caso aqui era de um camarada que estava tendo sexo com a madrasta, com a mulher do pai dele. Não era com a mãe dele, era com a mulher do pai dele. E ele foi admoestado, ele não quis ouvir, quis continuar. Então Paulo falou assim, chama a igreja, né? Então, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que seja entregue a Satanás, o indivíduo, para destruir a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o camarada ia para o céu, mas muito provavelmente Satanás ia tirar a vida dele, porque ele estava entregando a vida do pecador sem arrependimento para Satanás. A quarta reflexão que eu quero fazer é quem pode quebrar a maldição? Qualquer um pode quebrar a maldição? De maneira alguma, somente Cristo. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gente, ninguém pode quebrar uma maldição, porque a maldição veio do pecado da desobediência. Você não pode desfazer o pecado. Você não pode fazer com que perdoar o seu próprio pecado.
Portanto, a legalidade da maldição, ela pode ser quebrada somente por quem tem poder de perdoar. E foi o que Jesus fez, ele nos resgatou. A palavra resgatou é redimiu, libertou mediante um preço pago, que é o seu sangue. Agora, a quinta reflexão é, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, então todos os crentes estão livres da maldição imediatamente? Não. Claro que não. Por quê? Porque com a morte e a ressurreição de Cristo, nós conseguimos muitas coisas. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você é curado de todas as suas enfermidades? Não, né? Por quê? Porque tem que se apropriar. Então, veja, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, mas nem todos os crentes se apropriam da cura. Jesus nos dá autoridade sobre os demônios, mas há muitos crentes oprimidos pelo diabo. Simplesmente porque você tem que se apropriar. Ele já fez, mas você tem que se apropriar. Então, Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já abençoou. Tudo que você precisa, inclusive a bênção que vai destruir a maldição, já foi realizada na cruz e está lá no reino espiritual. Ele já nos abençoou, mas precisamos nos apropriar. Sem fé, sem apropriação, não existe libertação. Então, está cheio de crente aí vivendo debaixo, né, desses efeitos da maldição. A sexta reflexão que eu quero fazer é qual a diferença entre maldição e espíritos de familiaridade. Eu vou explicar com uma metáfora aqui que eu espero que fique bem simples para vocês. Quando você não é cristão, você está debaixo de maldição, é como se o diabo tivesse a chave da porta da frente da tua casa. Ele vem, entra a hora que ele quer, ciranda, faz, acontece e sai. Quando ele quer voltar, ele vem de novo. Então, as pessoas que não aceitaram Jesus, elas estão debaixo de maldição hereditária, de todas as maldições oriundas da desobediência da palavra. Mas aqueles que têm Jesus, Jesus já levou sobre si a nossa maldição. Então, a priori, o diabo não tem mais legalidade sobre nós, mas porque na prática, às vezes você vê crentes vivendo ainda debaixo de maldições que seus familiares tiveram, mesmo que eles sejam crentes. Porque, gente, eu vou dar uma outra explicação para vocês, tá? Levíticos 20:27 diz assim: o homem ou mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Essa palavra necromantes, né, ob, na palavra no original hebraico, significa, entre outras coisas, pessoa que tem um espírito familiar. Então, o indivíduo que está consultando um morto, na verdade, ele está com espíritos familiares. Ou seja, o camarada vai consultar algo sobre a vida do outro, o espírito familiar da vida do outro vem para ele. E aí ele descobre tudo a respeito da vida da pessoa. Ela fala, puxa, é o meu parente que está falando comigo. Não, é um demônio que acompanhou aquela família durante séculos. E ele sabe tudo. Então ele pode até imitar a voz, ele conta detalhes. Portanto, a palavra necromante também significa aquele que tem um espírito familiar. Esse, segundo a lei, deveria ser apedrejado e morto. Agora, o que acontece? Existem espíritos familiares. Desse texto a gente apreende isso. Então, espíritos que trabalham em famílias durante gerações, o camarada se converte, se consagra, ele simplesmente não está mais debaixo da maldição. Mas o demônio, ele não vai embora, se você não resistir ou expulsar. Então, mesmo que o camarada, que o diabo, que o demônio não tenha mais a chave da porta, como antes ele tinha, né? Você se converteu, você trocou a fechadura. Mas ele vem e bate na porta, fala, deixa eu entrar. Olha, você sempre fez assim, deixa eu entrar. E aí, por um pecado, por ceder, a pessoa abre a porta e ele entra e os efeitos são os mesmos. Só que antes o demônio tinha legalidade, ele era dono daquela casa, ele tinha a chave da porta. Quando a pessoa aceitou Jesus de verdade, Jesus levou aquela maldição.
inclusive a familiar. Só que o indivíduo, por não se apropriar dessa bênção, ele começa a ser tentado por demônios que estão do lado de fora e que, se ele der brecha, vão voltar a atuar na vida da pessoa. Então, espíritos familiares existem famílias inteiras que são briguentas, que um irmão fica sem falar com outro irmão, outras famílias são problemas morais, outras são problemas de divórcio, sempre divorcia na família, outros são enfermidades, né, doenças genéticas, né, que realmente são taras, problemas genéticos que se repetem e que poderiam ser transformadas através da apropriação. Então, por último lugar, eu quero perguntar para vocês, vocês sabem como ser livre da maldição? Eu quero dar algumas dicas preciosas para vocês. Primeiro, assumir a autoridade que nós temos em Cristo. Marcos 16, 17 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, você tem autoridade sobre demônios. Você aceitou Jesus, comece a repreender os demônios que acompanharam a sua família e diga: vocês não têm mais autoridade na minha vida porque eu estou em Cristo. A segunda maneira de você romper com esse ciclo vicioso é confessar a palavra. A palavra tem poder. Para vocês terem uma ideia, como eu disse lá, poder de morte e de vida está na palavra, né? A palavra feitiço em inglês é spell. Spell também significa soletrar, vem da palavra. Então, é muito importante você declarar a sua libertação. Por isso que muitas vezes, quando nós fazemos a libertação na vida de alguém, a pessoa confessa os pecados. Às vezes não só os pecados dela, mas da própria família. Confessa tudo aquilo para quebrar aquele poder e ela tomar posse de que ela não está mais ligada àquela área que muitas vezes Satanás aprendia. Então, declare a palavra, declare: eu estou livre, Jesus quebrou a minha maldição, eu não estou mais debaixo dessa amarra. E declare os versículos bíblicos, a palavra de Deus, aquilo que Jesus fez por você. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé e pela confissão da palavra. Romanos 10, 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, fé, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Fé e confissão. Dois elementos importantes na libertação de qualquer pessoa. E 1 João 9 está dizendo: se confessarmos os nossos pecados. E aqui a palavra confessar no grego é ex-homologel. Homologel vem de homologar, né? Tornar público. Ex é para fora, é de maneira audível, né? No inglês é out loud. É verbalizar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Deus perdoa o nosso pecado, aquela legalidade daquela maldição é quebrada instantaneamente. Mas tem que crer e tem que confessar. Em terceiro lugar, resista ao diabo e resista à tentação. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque o pecado, de novo, atrai a maldição. Ah, mas Jesus já levou sobre si, queridos. Do ponto de vista de salvação, se você pecou, você vai para o céu. Você não vai, cometi um pecado, vou para o inferno. Não é isso. Mas o pecado abre porta para os demônios vir de novo. E virem tomar a sua vida e dominar uma área da sua alma e tornar você uma pessoa escrava do seu pecado. Paulo diz em Romanos: se você continuar cometendo pecado, você é escravo do pecado. Então é para valer, não é brincadeira não. Resista ao diabo e resista à tentação. Procure ajuda de ministros idôneos que tenham esse chamado, que tenham esse ministério. Maldição não é brincadeira, é coisa séria. Jesus já morreu por você, já levou sobre si a sua maldição, mas você tem que aprender a se apropriar e aprender também a nunca mais abrir a porta da sua casa para que os demônios entrem. Lembra, quando você estava sem Cristo, ele tinha a chave da porta. Hoje ele não tem mais, mas ele bate e pede para entrar. E se você ceder ao pecado, você está abrindo a porta para ele entrar de novo. Amém? Eu espero que você seja liberto de todas as maldições e que você possa crescer em Cristo e viver a liberdade para a qual Cristo te libertou. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.